Olá, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, KNR11, fundo imobiliário de tijolo híbrido, atua na área de lajes corporativas e de galpões logísticos. Sua vacância vem em tendência de alta, pessoal, disparando a vacância do KNRI. Será o fim desse fundo imobiliário, pessoal? Acender um alerta vermelho aí para os cotistas. Vamos entender isso aí, o que está acontecendo com esse fundo imobiliário, analisando seu relatório gerencial que saiu na semana passada. Pessoal, antes de analisarmos o relatório gerencial, então, lembra aqui que nós estamos em busca de 1.000 inscritos no nosso canal. Conto com vocês aí, pessoal. Se inscrevam e deixem um joinha aí também. Os números atuais, então, do KNR11, ele fechou cotado dia 11 de abril a R$ 134,86, está com PVP de 0,84, ou seja, está com 16% de desconto. Um baita desconto desse fundo imobiliário, né? Vamos entender por que ele está tão descontado assim, né? Vamos lá, seus dividendos, então, ele pagou em fevereiro R$ 1, em março R$ 1 e abril novamente R$ 1. Pagamento, então, dia 14 de abril. Data com dele é sempre no último dia útil de cada mês. Aqui o gráfico da sua cotação, a gente vê que 2020 aqui ele estava cotado por volta de R$ 150, chegou a estar negociado aqui em torno de 170, aí caiu aqui em 2022 por volta de 130, são as suas mínimas, voltou a subir de novo em 2022, caiu novamente, e depois voltou forte em 2023 até 2024 aqui em torno de R$ 160. Então ficou aqui até agosto, setembro de 2024, e depois, como os outros fundos imobiliários, ele caiu forte, fez novas mínimas aqui, abaixo de R$ 130, e agora está nesse patamar aqui de R$ 134, né? Lateralizando aqui nas suas mínimas. Então, realmente, uma queda expressiva do seu valor de cota. Ele vem pagando aqui, então, seus dividendos há bastante tempo, já há mais de ano, já sempre R$ 1 por cota. Então, a gente vê que R$ 1, um fundo que está custando 130, ele vem entregando pouca rentabilidade, né? Então, isso aqui está derrubando, com certeza, as cotas desse fundo também, tá? Vamos entender depois lá no relatório gerencial como é que está essa rentabilidade certinho e tal, e o que esse fundo tende a entregar mais na frente. Fazendo o cálculo da rentabilidade desse fundo imobiliário, então, dividindo o dividendo pago pela cotação, então temos R$ 1 dividido por 134,86, isso daria 0,74% ao mês, pessoal. Exatamente isso, 0,74% ao mês. Isso aqui é isento de imposto de renda, tá? Mas a gente vai ver ali que realmente é um dividendo baixo, né? Baixo mesmo. A gente sabe que esse fundo aqui tem possibilidade de valorização das suas cotas, porém, a maior parte dos seus ativos ainda são lajes corporativas, e as lajes corporativas apanharam muito depois da pandemia e continuam apanhando ainda, né? A gente vai ver como é que está depois lá no relatório gerencial, então, com relação a esse fundo aqui. Fazendo a conversão dessas taxas, então, de 0,74% ao mês, isso equivale a 9,25% ao ano, isento de imposto de renda. Vou fazer a comparação, por exemplo, com o CDB, que rende 100% do CDI, teríamos aqui 14,15%, descontando o imposto de renda de 15%, se deixar aplicado por 2 anos, nós teríamos aqui de 12,03% ao ano, o que daria 0,95% ao mês. Aí, olha só, né, pessoal? Comparando os dois aqui, então, o KNRI, ele está dando menos 0,21% comparado com esse CDB, né? Então, realmente, isso aqui certamente faz com que as cotas caiam bastante também, porque está entregando pouco, né? Renda fixa, já descontando imposto de renda, está pagando muito mais do que esse fundo imobiliário. Lógico, né? Sabemos que ele está bastante descontado, que ele tem possibilidade de valorização aqui, né? Se ele está dando um desconto lá, se ele está descontado 16%, ele dá mais de 20% aí de possibilidade de valorização nas cotas, né? Mas aí é que está. Quando vai se valorizar? Será que vai se valorizar? Será que as lajes corporativas vão valorizar novamente nos patamares anti-pandemia? Eu não sei, tá? Tenho muita dúvida. E assim, né? Tem muitos outros fundos imobiliários pagando muito, muito além da renda fixa agora, né? Então, será que vale a pena se posicionar no fundo desse? Vamos analisar lá no relatório gerencial daqui a pouquinho. Então, fazendo aqui essa análise aqui de uma simulação de investimento, por exemplo, de R$ 10.000 no KNRI ou nesse CDB, nessas respectivas taxas que nós acabamos de calcular, né? Então, nós temos aqui que em 10 anos esse investimento aqui de R$ 10.000 no KNRI se transformaria em R$ 24.223 e no CDB R$ 31.099. Em 20 anos, esses R$ 10.000 se transformariam no KNRI em R$ 58.676 contra R$ 96.720 no CDB. Então, né, pessoal, a gente vê aqui que realmente a renda fixa está pagando muito, né? Está pagando muito. E certamente, né, onde a gente viu que se acentuou essa queda do KNRI foi quando realmente aumentou a taxa Selic e realmente fica difícil você convencer alguém, principalmente pessoa física, que, né, que são os maiores investidores em fundos imobiliários no Brasil, convencer em você deixar de investir em algo que está te dando 96 mil em 20 anos aqui, contra 58 mil aqui, certo? Ah, mas aqui vai valorizar aí mais 30% quase as suas cotas. Será que vai? A gente viu que laje corporativa realmente está bem complicado, né? Bastante tempo complicado já, né? Galpões logísticos ainda é interessante, né? Sabe que tem parte dele também é galpão logístico, mas laje cooperativa é o que predomina aqui nesse tipo de fundo imobiliário, né? Então, realmente, isso aqui assusta bastante, né? Então, por isso que a gente acredita também que as cotas do fundo caíram tanto assim. Ok, gente?
Lembrando também, né, que essa comparação aqui é feita nesse momento, uma fotografia atual com essas respectivas taxas aplicadas aqui, mas sabemos que isso também é algo que não é, pode ser e não será com certeza recorrente, né? KNRI é uma renda variável, então hoje está isso, amanhã pode aumentar, pode diminuir também, e o CDB também, né? Por mais que o CDB seja renda fixa, mas ele também é atrelado à taxa Selic, que hoje está alto, tendência de alta ainda, mas amanhã depois ela pode cair, vai cair com certeza, né? Então, isso aqui é nesse momento agora. Pessoal, antes de mais nada, né, não esqueça de se inscrever no nosso canal, pessoal. Estamos em busca de 1000 inscritos aí, tá? Estamos aqui trabalhando bastante para trazer conteúdo de qualidade aí para todos nós. Bom, o Magic Number, então, o que é mesmo, pessoal? Na verdade, o que é? É a quantidade de cotas que eu tenho que ter de um fundo imobiliário para que no próximo mês, somente com os dividendos pagos, eu já consiga comprar mais uma cota. Assim eu faço aquela bola de neve crescer cada vez mais aí com o poder dos juros compostos. Então é o seguinte, para o KNRI, esse número mágico, ele é a cotação dividido pelo dividendo, então 134,86 dividido por 1, isso dá 135 cotas. Então 135 cotas é o que eu tenho que ter para que no próximo mês eu já consiga comprar mais uma cota somente com os dividendos pagos, né? Esse valor de investimento hoje seria 135 vezes 134,86 daria R$ 18.206,10. É um valor significativo, né? Principalmente para a pessoa física, né? Então realmente tem que ver se vale a pena realmente você colocar no fundo desse hoje nessa situação em sua carteira. Vamos analisar lá o relatório gerencial então, né? Para que depois, então, cada um possa tomar a sua melhor decisão. Ok, gente? Vamos ao relatório gerencial, então, do Fundo Imobiliário KNR11, referente ao mês de março de 2025. Vamos algumas informações importantes aqui. Ele é um fundo imobiliário híbrido, onde ele tem galpões logísticos e prédios corporativos, né? Seu patrimônio líquido em torno de 4,5 bilhões de reais. O valor total de mercado hoje, 3,8 bilhões de reais. Sua vacância física, 4,6%. E o mês anterior era 4,5%. Então, aumentou a vacância física. E sua vacância financeira, 6,25%. E antes era 5,95%. Aí é o seguinte, pessoal, só para deixar bem claro, né? O que é vacância física e vacância financeira? Vacância física é aquela quando você tem os seus imóveis desocupados. Vagou, inquilino saiu, você que ficou com o seu prédio, a sua sala, o seu galpão vazio, né? Sem ter inquilinos ali. Isso é vacância física. Vacância financeira, ela pode acontecer por duas situações. A primeira é inadimplência, né? O teu inquilino deixou de pagar. Ou também por carência. Carência, por exemplo, você tem uma sala hoje desocupada, você vai alugar para o inquilino e lá no contrato você coloca uma carência para que esse inquilino comece a pagar. Talvez uma carência de 3 meses, 6 meses, para que dê tempo para que o inquilino faça a sua mudança, faça as suas adaptações no imóvel de acordo com a sua necessidade, né, do seu tipo de negócio. Então, já está alugado, mas ainda não está entrando o aluguel, por conta dessa carência que é dada, então, né, criando essa vacância financeira, ok? Então, tem os dois tipos, então, de vacância financeira, por conta da carência e por conta da inadimplência, ok? A gente vê que isso aqui está subindo, né? Era 5,95, passou para 6,25. Ok, então a sua cota patrimonial justo, valor justo dela seria R$ 161, está sendo cotado aqui a R$ 135. Isso aqui, então, final do mês de março, 31 de março. Distribuição mensal de dividendos de R$ 1 por cota. Taxa de gestão e administração, 1,1% ao ano. Esse aqui é um fundo bastante antigo, né? Início de 2010, pessoal. Um dos mais antigos da Bolsa aqui. Vamos aqui algumas informações do gestor aqui para o investidor. Diz o seguinte, olha só. Conforme divulgado em fato relevante, dia 26 de março, concluímos no mês de março a maior alocação em termos de área dos últimos 14 anos na cidade de São Paulo. Isso é bom, né? Só que tem detalhe. É importante destacar o trabalho ativo do time de gestão do fundo, possibilitando a pré-locação de 100% da torre corporativa do imóvel antes do término de sua construção. Então, essa alocação maior que ele fala aí dos últimos 14 anos é de um prédio que ainda não existe, não está pronto ainda. Então, ele é um prédio que ele vai ficar concluído apenas em 2026. Ele está, por enquanto, com 32,6% da sua obra concluída. Então, é algo que não dá para contar ainda, né? Até já está praticamente todo o empreendimento já reservado, vamos colocar dessa forma, alugado já. É um edifício corporativo, mais uma laje corporativa aí, AAA, né? Então é altíssimo padrão. São investimentos altos também, né? E investimentos que você tem um retorno maior aí nos valores dos aluguéis, né? São os aluguéis mais caros também. Mas assim, algo que por enquanto não existe ainda. Só em 2026, primeiro trimestre de 2026, que ele deve entregar essa obra. Aí ele fala sobre essa obra aqui, né? Ótimo, né? Então mais para frente vai ser excelente. Ele traz também, né, que esse resultado não vai impactar por enquanto nada no caixa do fundo, né? Porque ainda ninguém vai pagar nada, né? Até porque a obra ainda não foi entregue. Então ele diz o seguinte: além desta locação, que é essa locação aí, né, que já é para o prédio que está sendo construído, vemos diversas movimentações na carteira de inquilinos do Quineia Renda neste mês. A empresa Nitroquímica expandiu sua ocupação do edifício Atenas, com a alocação de mais meio andar desse prédio. Concluímos também a alocação de um andar do edifício Botafogo Trade Center. Ambas as locações foram finalizadas após a desocupação dentro do próprio mês dos antigos locatários. Então,
Os antigos locatários saíram e no mesmo mês já conseguiram, então, né, alocar esses imóveis aqui. Uma coisa ruim aqui, né? Tivemos a desocupação de um conjunto no edifício Lagoa. Então, mais um inquilino que saiu fora também. Com as movimentações mencionadas acima, a vacância física ao final do mês de março foi de 4,6%, que antes era de 4,51%. E a vacância financeira foi de 6,23%, que antes era 5,95%. Pessoal, então assim, né? As lajes corporativas continuam sofrendo ainda, né? Então, realmente, é o que está deixando os investidores aí tristes e muitos vendendo suas cotas, e é o caso, força vendedora atuando, a cotação cai, né? E cai forte. Já vimos ali o quanto que ele está dando de rentabilidade. Então, realmente, minha opinião pessoal, já vou até falar aqui, eu, nesse momento, não investiria nesse fundo. Ah, mas ele vai conseguir trazer um retorno aí de 25%, 30% só na hora que a cota de mercado chegar na cota patrimonial. Ah, legal. E quando vai ser isso? Não está tendo muitas perspectivas boas para isso, tá? Mas, enfim. Negociação e liquidez, um volume médio diário aqui de 9 milhões de reais, né? Um fundo bem grande, né? Gigante mesmo aqui. Muita negociação por dia. Aqui, pessoal, ó, vacância. Olha o gráfico da vacância aqui. Vamos olhar só janeiro de 2025 para cá, esse ano. Olha só. Vacância física era 278 em janeiro e a financeira 561. A física saiu de janeiro de 278 para 4,6 agora, quase que dobrou a vacância aqui, vacância física de janeiro para março. Da mesma forma também a vacância financeira, né? Era 5,6 em janeiro e agora em março já está em 6,25. Então, crescendo aqui a vacância tanto física como financeira, isso aí com certeza afasta, né, o investidor aí que busca principalmente uma renda passiva, né? E esse momento aí com vários outros fundos, mesmo de tijolos também, pagando sempre acima de 1%, como tem vários fundos pagando aí de tijolos, sem contar os de papéis, né, que estão pagando muito também, em função da taxa Selic alta. Então, complicado esse momento para esse fundo, tá? Quineia é uma excelente gestora de fundo, mas a gente sabe que o problema não é a gestão aqui, né? O problema é o segmento desse fundo, que lajes corporativas é o que vem realmente apanhando forte desde a pandemia. A sua carteira imobiliária, então, ela tem um portfólio de 21 propriedades, sendo 13 edifícios e 8 centros logísticos, e ela tem a seguinte diversificação aqui. Receita por estado em São Paulo, 69%, Minas Gerais, 15%, Rio de Janeiro, 15%. Então, os 3 estados só esse imobiliário está alocado. Tipologia, então, 46% logístico e 53% escritório. Praticamente meio a meio, né? Receita por índice de reajuste, IPCA 70,51% do portfólio e GPM 29,49% do portfólio. Com relação aos seus contratos, né? Metade são típico, metade atípico praticamente, né? Então, lembrando que contratos atípicos são contratos geralmente com uma duração longa e contratos com multas altíssimas, né? Praticamente a multa de um contrato atípico são multas integrais, né? Por exemplo, se você tem locado um ambiente, uma sala comercial ou um galpão logístico por 15 anos de contrato, se você quiser sair com 10 anos, você pode sair, só que você vai ter que pagar os 5 anos remanescentes que faltam, né, para o fundo de aluguel. Então, realmente, são contratos ótimos aqui para o fundo, né? Então, acaba, então, deixando esses contratos aqui mais seguros, né, para o fundo. Mas metade ainda são contratos típicos, né, contratos normais. Aqui tem um cronograma também de vencimento de contratos aqui. Em 2025 temos poucos contratos vencendo, basicamente aqui entre escritório e logístico, né? 6% os dois aqui. Já em 2026 já tem 16%, 2027 já tem 32% aqui de contratos que devem vencer, né? Então tem bastante contrato até 2027, tem bastante coisa para vencer. E uma coisa importante, pessoal, que isso aqui tem que levar em consideração também, absorção das carências, né? Olha só, projeção do incremento de receita conforme o término de vigência das carências previstas nos contratos de locação firmados recentemente. Como falei para vocês, né? As carências, elas acabam impactando na vacância financeira. Muitas vezes eles alugam uma sala comercial, um galpão logístico, um prédio inteiro, e eles acabam cobrando o primeiro aluguel depois de um tempo, 3 meses, 6 meses, dependendo do contrato, né? Então a gente vê aqui que para março de 2025 terá um incremento de 144 mil reais, em função já de carências, né, que estão se encerrando. Em abril, olha só, mais 234 mil reais, maio também. E para junho, olha só, de maio para junho aqui, vai ter então um incremento de 366 mil reais. Ótimo, né? São as carências que são dadas aí, né, para o fechamento desses contratos de aluguéis, tá? Então isso aí faz parte do negócio. Aqui temos a vacância financeira também por segmento, os escritórios, ó, do Rio de Janeiro. 76,29% da vacância financeira vem do Rio de Janeiro, dos escritórios, logístico vem 3%, escritório de São Paulo vem 8,49%. Então, somando os escritórios aqui do Rio, de Minas, tá, e de São Paulo, é aqui que tem a maior vacância financeira, né? Então, esse que é o problema desse fundo. Vacância por portfólio também, da mesma forma, como já viu aqui, né? O escritório é o que tem a maior vacância, né? Tanto física como financeira. Então, aqui, distribuição dos contratos por setor, tem mais de 150 inquilinos, né?
setor de comércio 24%, indústria 42%, serviços 13% e demais em outros setores. Aqui temos a lista de todos os imóveis do fundo, 3 estados apenas estão alocados, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Aqui embaixo tem um portfólio completo de todas as lajes corporativas, dizendo aqui a área bruta locável, o valor de avaliação desse imóvel, o tipo de contrato, a vacância financeira, os locatários, enfim, tudo aqui discriminado imóvel por imóvel. Vocês podem baixar o relatório, né? E se apropriar um pouquinho mais sobre essas informações. Aqui temos algumas informações contábeis aqui que é interessante também. Por exemplo, receita de locação, né? O potencial que tem os imóveis, né, para levantar receita de locação seria 32.312.000 reais, né? E a receita recebida efetivamente foi de 29.694.000. O restante aqui está entre vacância, né, e carências e descontos, né? Por isso que dá essa diferença aqui do que tem de potencial para aquilo que efetivamente estão conseguindo de receita no fundo, né? Então, essa é a situação atual do fundo. Aqui temos a DRE do fundo. Então, em março aqui foi de receita de aluguéis 25 milhões, em fevereiro foi 27 milhões. Com relação ao resultado por cota, então, o resultado deu 95 centavos. Ele usou, então, 5 centavos de reserva para poder distribuir R$1. Então, a gente vê que mesmo com a situação atual, ele não consegue gerar nem esse R$1 que ele está distribuindo, né? Então, teve que pegar 5 centavos aqui de reserva. Isso é mais um ponto de atenção que traz para esse fundo, né, pessoal? Realmente, momentos bem complicados aí do setor como um todo, né? O setor ligado aí a lajes corporativas, né? Esse não é o único fundo que tem esse tipo de problema. Ok, pessoal, resumindo aqui, né? Um fundo imobiliário da Quineia, uma excelente gestora, considerada uma das melhores gestoras de fundo imobiliário do Brasil. Para mim é a melhor, mas o problema aqui não é a gestora, enfim, né? É o segmento realmente de laje corporativa que vem sofrendo bastante. A gente vê que os prédios de alto padrão, AAA e tal, como esse que estão construindo agora, são prédios aí que têm uma possibilidade de locação mais rápida e também com valores mais interessantes de aluguéis, né? Vimos que estão construindo um prédio também de laje corporativa, vai ficar pronto em 2026 e ele já está todo locado, né? Porém, o caixa só vai ser abastecido com essa grana assim que for entregue, né? Então, realmente, para o curto prazo está bem complicado. Uma taxa Selic altíssima, a renda fixa está pagando muito, então é difícil você convencer alguém que esse é um momento interessante. Sabemos que o fundo está com desconto legal, desconto de 16% aí, né? Realmente é interessante, mas o rendimento não está animando os cotistas, né? Infelizmente é isso aí. Na minha opinião, eu não entraria no fundo desse agora. Tem muita coisa pagando mais dividendo aí já, até fundos de tijolos também pagando mais de 1% nesse momento, também com desconto interessante. Então, para mim, nesse momento, não é o ideal. Mas, lógico, né, pessoal? Lembrando que aqui não tem nenhuma recomendação de investimento, cada um tem que ver, né, se é interessante ou não para entrar, né, para aumentar a posição, ou para vender, ou para manter, enfim, né? Cada um tem que saber o que é melhor para si. E, gente, então, mais uma vez aí, um fundo imobiliário muito interessante, para que a gente possa estar estudando e compreendendo junto aqui, né, a situação, então, de mais um fundo imobiliário. Lembrando, pessoal, aí que estamos em busca de 1.000 inscritos, se inscreva no nosso canal aí, curta, comente, compartilhe. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.